Uma coisa curiosa, um fator que eu queria que vocês cuidassem na prova. Ó, pensa comigo, o Brasil de cima, ou seja, hoje a gente chamaria de Nordeste, naquela época era só Norte, porque o Brasil não era inteiro nosso. Esse Brasil de cima, o que é que ele fez? Ele saía da faixa do litoral e ia adentrando a pecuária. Então, a pecuária no Nordeste brasileiro, ela gerou uma interiorização. Se eu tiver no Sul-Sudeste, o que é que levou à interiorização, galera? O movimento das bandeiras à procura do ouro, tá? Então você vai encontrar essa expansão através do movimento bandeirante que nós vamos conversar já já. Um cuidado enorme, enorme, enorme no vestibular, tá? Entre o ano de 1580 e 1640, pessoal, o Brasil não pertenceu a Portugal. O Brasil pertenceu à Espanha. Aí você vai dizer, peraí, agora deu um nó. Agora eu vou ficar completamente louco. Como é que sai da mão de um e vai para outro? Peraí, então vamos lá. Tá? Eu vou tentar falar mais devagar ainda. Vou falar mais devagar. Tá bom? Assim? Vou tentar. Vamos lá. É que eu me empolgo, não se preocupe, é coisa de quem se empolga em tudo que faz. Tá? Na verdade, você tem que pensar numa coisinha. Se você pensar nisso, você vai conseguir entender por que de repente, um rei da Espanha passou um dia a poder ser o rei de Portugal também. Quando nasceu o que a gente chama de Península Ibérica, pessoal, não existia divisão de terra. Então, o que hoje nós chamamos de Espanha e Portugal era uma terra única. Com o tempo, as duas se separaram. Portugal é como se você imaginasse que Portugal é um braço da Espanha, certo? Que foi amputado. Então, a Espanha, ela passou o resto da vida dizendo, puta, eu quero esse braço de volta. Esse braço é meu. Tá? E em grandes momentos da história, o que aconteceu? O rei de Portugal morreu. Aí pensa comigo, o que acontece? O rei de Portugal morre. Quem seria o sucessor dele pela herança do trono? O rei da Espanha. Tá? Esse momento, encurtando para vocês entenderem, é o momento da União Ibérica. Então lembrem, de 1580 a 1640, nós vamos ter o domínio sobre o Brasil da Espanha. Pergunta bem simples, vou voltar e vocês sabem agora, porque a gente já falou nisso. Qual era o maior produto de comércio dos espanhóis? Ouro e prata. Tá. Aí você ganha o Brasil. Gente, você vai se importar com o Brasil? Né? Pouquinho. Tá? A Espanha, ela meio deu uma negligenciada na história brasileira. E essa negligenciada, gente, gerou uma facilidade, que os holandeses viessem e invadissem o Nordeste brasileiro. Né? É muito mais complexo do que eu estou explicando, mas eu estou tentando dar pelo menos a base para vocês entenderem. Gente, olha que estranho. Se os holandeses, que são os caras que distribuem e refinam o açúcar pelo mundo, tá? Porque isso já era uma função da Holanda. É ela que distribui e refina o açúcar pelo mundo. Gente, agora ela invadiu o Brasil. Aonde vocês acham que eles iam invadir? Aonde é o centro do açúcar. Você diz, então, professor, eles invadiram em Pernambuco. Não, isso que é o curioso. A primeira invasão holandesa não foi em Pernambuco. A primeira invasão holandesa foi na Bahia. Opa! Espera aí. Se eles invadiram a Bahia, havia uma segunda intenção dos holandeses nessa invasão. Não era só pegar o açúcar, não. Tinha mais uma. Gente, qual era a capital do Brasil? Salvador, Bahia. Então, quando os holandeses invadem o Brasil pela primeira vez, eles estão invadindo tanto para dominar o açúcar, quanto para dominar a capital e, consequentemente, o Brasil como um todo. Só que aí tem um problema.
todo mundo já ouviu falar daquela entradinha que a gente tem na Bahia, que você abre e a Bahia, não sei se vocês já notaram, todas as cidadezinhas do interior do Brasil, o nome delas? São Tomé, São João, São Pedro, São Paulo, São isso, São aquilo, porque cada vez que um barco chegava, ele atracava num lugar, ele parava, olhava o calendário e dizia, puxa, hoje é dia de São José. E aí a cidade era São José. Oh, hoje é dia de São Tomé. São Tomé. Tá? Como a Bahia tinha uma entrada enorme, eles resolveram dar um nome. E chamaram aquela Bahia de todos os santos. Todos os santos católicos. Só que tem um detalhe. O holandês não é católico. Ele é calvinista e judeu. Então quem é que está invadindo o Brasil, gente? Um herege. Um infame. Um que não tem a palavra do evangelho cristão. O que é que nós temos que fazer? Expulsá-lo. Só para vocês terem uma noção, gente, não durou um ano. Em um ano, os holandeses foram expulsos do Brasil. Eles se rearmam e fazem uma segunda invasão. Aí sim, vem direto a Pernambuco. Houve uma resistência, ela foi vencida e eles dominam o Nordeste como um todo. Essa invasão vai de 1630 a 1654. Cara, são 24 anos de invasão holandesa. E aí a Holanda tinha uma necessidade, bicho. Tinha que trazer alguém para administrar isso daqui, para o Nordeste dar certo. E aí eles trazem um cara que não tem o que falar, bicho. O cara realmente era o cara do Roberto Carlos. Tá? É um homenzinho chamado Maurício de Nassau. Tá? A administração do Maurício de Nassau é impressionante por uma razão. O Maurício de Nassau, ele não foi o cara que veio e olhou e disse assim, vamos explorar. Vamos tirar o que tem nesse país para roubar o que dá. Não, ele olhou e pensou assim, cara, vamos fazer essa terra que é impressionantemente linda ser descoberta. Maurício de Nassau, gente, trouxe botânicos, pintores, cientistas, arquitetos e escritores. Vocês sabem por que a gente conhece o Brasil, gente? Não é por causa do português. Porque se fosse pelo português, a gente não tinha a menor noção da história desse país. Quem escreveu a história do Brasil foram livros holandeses, livros austríacos, livros franceses, a missão francesa, a missão holandesa, a missão austríaca. Esses caras escreveram o que conhece-se hoje como história do Brasil. Então, o governo do Nassau foi impressionante. Mas o Nassau, que num primeiro momento isentou, nossa, eu adoraria isso, isentou todo mundo de impostos, por uma pressão enorme, que seria o fim da União Ibérica, se viu obrigado a cobrar todos os empréstimos de uma vez só. Ele pede demissão, a Companhia das Índias que o contratou coloca 3 caras que são uma catástrofe, e aí vem a porrada. O Brasil reage. Essa resistência brasileira é considerada o primeiro momento de nativismo. Por que nativismo, gente? Porque foram os nativos, os habitantes do Brasil, tá, que fizeram esse movimento, que é a chamada insurreição pernambucana. Perguntinha básica, mão de obra do Brasil, negro, escravo. O português fez aquilo que vocês viram no vídeo. O holandês era mais light. Por ser mais light, o que acabou acontecendo? Muitos negros fugiram. E é nessa época que você tem o construir do maior quilombo da história brasileira, que é o Quilombo de Palmares. Tanto que se vocês pensarem um minuto comigo aqui, vocês vão ver uma coisa impressionante. Isso eu sei que vocês sabem. Qual é o líder do Quilombo de Palmares? Zumbi. Qual é o dia da consciência negra? O dia da morte de Zumbi. Porque não pode ser o 13 de maio, cara. Não pode ser o 13 de maio. Porque no dia 13 de maio, a simpática da princesa Isabel assinou uma lei áurea que não beneficiava ninguém. Que não inseria nenhum negro na sociedade. Tanto é verdade que vocês sabem que para o 13 de maio não desaparecer da história, você sabe o que foi feito com o 13 de maio? Virou o dia de Nossa Senhora de Fátima. Senão ele teria desaparecido da história do Brasil. O dia do negro
É o dia de Zumbi, é o dia da consciência. Tá? Então, isso é um fato fundamental para vocês analisarem comigo. Aí, só para vocês entenderem rapidinho, né, porque o meu tempo esgotou já aqui, tá? Movimento de bandeira. Só isso daqui para vocês entenderem rápidos. O bandeirantismo, gente, ele saiu do litoral de São Paulo. Saindo do litoral de São Paulo, ele usou-se do leito dos rios para trazer o produto até São Paulo. Esse movimento pelo leito do rio é chamado de monções. Agora vamos lá. Lembram que a mão de obra do Brasil é a negra. Então o índio não é tão usado. O índio ele era evangelizado pelos jesuítas que colocavam os índios dentro das missões. Quando o bandeirante começa a adentrar o território, ele não tem muito dinheiro e naquela área não existe muito a presença do negro. Quem tem muito ali é o índio. Então, sempre lembrem, o bandeirante ele foi atrás de caçar o índio, não o negro. Isso se chama preação. E foi esse índio que contou para ele os segredos das áreas de mineração no Brasil. A mineração mudou a sociedade brasileira. Nasceu uma classe mais elevada, que é a classe média. O Brasil passou a ser mais urbano. Se desenvolveram estradas, rotas, caminhos. E aí, qual era a capital brasileira? Salvador. Mas o movimento bandeirante não está acontecendo no sul, então eu tenho que jogar a capital brasileira perto da área onde eu estou escoando ouro e escoando agora o tráfico negreiro. A capital brasileira é deslocada para o Rio de Janeiro, tá? Então, eu desloco isso para o Rio de Janeiro. Agora, só deduçãozinha rápida para encerrar. Tá? Senão daqui a pouco alguém atira o Datacho na minha cabeça aqui. Tá? Vocês acham que havia opressão fiscal no Brasil? Eu vou fazer uma pergunta diferente. Vocês acham que tem opressão fiscal no Brasil? Só tem. Tá? Nós somos um dos países que mais paga impostos no mundo. Né? Olha que alegria, a gente é o primeiro quase. Não conseguimos, somos o segundo. Tá? Mas aí o que acontecia? Naquela época já era assim. E aí vem a pergunta simples, o que é que vai acontecer? Cara, tem uma pessoa que é Portugal te pressionando o tempo inteiro e te cobrando tudo, te sugando. O que é que começou a nascer no Brasil? Movimentos, cuidado, que não queriam se separar de Portugal, não queriam. Eles só queriam uma coisa, gente, acabar com a opressão fiscal. Então, esses movimentos são chamados de movimentos nativistas. Estão ali, né? Guerra de Beckman, Emboabas, Filipe dos Santos e tudo mais. Então, eles lutam contra o fim da opressão fiscal, tá? E não querem se separar de Portugal. Se ele te perguntar na prova, professor, mas não vai ter uma série de movimentos depois que vão querer se separar de Portugal? Sim, vai. Aí esses vão ser chamados de movimentos separatistas. Todos são emancipacionistas, mas os nativistas não querem a separação. Os outros sim, tá? Esse é o capítulo da história de hoje, da história do Brasil de hoje. Eu espero que tenha funcionado, né, porque é muito rápido, milhões de informações, ainda mais que é diferente da matemática e de tudo mais. Gente, eu espero que a gente possa ter um outro encontro, espero que tenha valido a pena e vamos para a rua. Vamos para a rua. Tá? Valeu. Obrigado.